graça e a paz. Em nosso curso básico de vida cristã, estamos no livro 6, Daniel e o panorama do futuro, capítulo 9, a ascensão e queda do anticristo. No tópico 1, as bestas que sobem do mar e da terra, recomendamos a leitura do capítulo 13. Respondemos as seguintes questões: qual o tipo de liderança que terá o falso profeta? O que significa Sião, conforme o capítulo 14 de Apocalipse? E hoje, no tópico 2, a preparação no céu para as 7 taças dos últimos juízos. Recomendamos aí a leitura dos capítulos 14 ao 16. Amados, este capítulo 14, ele é todo parentético. São afirmações do triunfo final de Cristo e do julgamento dos ímpios. Dos 7 eventos contidos no capítulo, 6 são visões. Os eventos restantes consistem de uma mensagem celestial ouvida por João, ali no versículo 13. Então, a primeira visão é a de um grupo de remidos felizes sobre o Monte Sião, que vai ali dos versículos 1 ao 5. As 6 visões restantes são eventos executados por anjos, né? E, em resumo, os 7 eventos são um grupo de remidos no Monte Sião, vai dos versículos 1 ao 5. Um anjo proclamando o evangelho eterno, nos versículos 6 e 7. Um anjo anunciando a queda de Babilônia, versículo 8. Um anjo anunciando o julgamento dos adoradores da besta, que vai do versículo 9 ao 12. Mensagem de bem-aventurança dos mortos no Senhor, versículo 13. A ceifa dos gentios, que vai do versículo 14 ao 16. A ceifa de Israel, que vai dos versículos 17 ao 20. Tá bom? Então, no versículo 1 do capítulo 14, diz assim: olhei e eis o cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, tendo nas fontes escrito o seu nome e o nome de seu pai. Mas observe, o Monte Sião é um nome símbolo do céu. Quase sempre que Deus menciona Sião na Bíblia, ele demonstra grande amor e afeição, né? Então, esses santos da visão já são livres do período da grande tribulação. São mártires, como nós já vimos em aulas anteriores. Eles estão no céu. Em Apocalipse 14, versículo 3, a parte A diz: entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e diante dos anciãos. Ora, os seres viventes, amados, de que se trata também no capítulo 4, eles permanecem no meio e na vontade do trono de Deus, né? Lá no céu, trabalham diante do Senhor. Esses 144 mil aí são as primícias de Israel. Lembrando, Israel, ok? Para Deus e para o Cordeiro. Versículo 4 fala isso. Então, trata-se, pois, do mesmo grupo de 144 mil de judeus selados pelo Senhor lá no capítulo 7. Tá? Só para nós termos aí a conexão e não perdermos a conexão de todos os acontecimentos, ok? No capítulo 14, verso 4, a parte A diz: são estes os que não se macularam com mulheres. Mas isso significa não praticaram religiões falsas, não fizeram parte da igreja falsa, né? Eles não se prostituíram. Por quê? Porque são castros, né? Isso tem sentido espiritual, entenda isso. Tanto no Antigo como no Novo Testamento, a prática de religiões falsas, bem como a união da igreja com o mundo, é chamado de infidelidade. Infidelidade espiritual ou prostituição, ok? Vamos memorizar isso daí. Continuando. Um anjo proclamando um evangelho eterno.
é um anjo mensageiro da misericórdia de Deus, mesmo em meio aos juízos daqueles dias. Deus chama pela última vez ao arrependimento os habitantes da terra. Entenda esse ponto aqui, amados. Né? No último instante, Deus ainda dá uma oportunidade. Chegou a hora do juízo, para que seja inaugurado o reino do Filho de Deus. A mensagem do anjo, como se observa, não é a do Evangelho da Graça, entenda isso, né? Que fora pregado pela igreja. É a boa nova do milênio anunciado pelos patriarcas e profetas, de que o mal teria um dia o seu fim, e o reino literal de Deus seria estabelecido na terra. Ok? Apocalipse 14, verso 8. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. É a futura cidade da Babilônia, faz menção a ela, com os seus falsos ensinos religiosos, partidos originados desta cidade, ok? O anjo anuncia o juízo, o mais severo que está para cair sobre todos os seguidores da besta. Apocalipse 14, verso 10, a parte B. Será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Olha, o fogo e o enxofre, eles são símbolos de tormento inexprimível. O Senhor já fez isso uma vez sobre Sodoma e Gomorra e as demais cidades da Campina do Jordão. Isso está lá em Gênesis, capítulo 19, versículo 24 e 25. Ok? Então, agora, quanto à voz do quarto anjo, diz lá em Apocalipse, no verso 13, a parte A do capítulo 14. Então ouvi uma voz do céu, dizendo: Escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Amados, as verdades desse versículo mostram que diante das terríveis circunstâncias daqueles dias, inclusive as densas trevas espirituais, será melhor morrer do que viver, ou perder a sua salvação. Né? É uma opção a mais que o Senhor está deixando para aqueles que, por algum motivo, não prevaleceram diante do Cordeiro, né? Durante a igreja, nas pregações, nos ensinos que a igreja ministrou, e se desviaram e não foram fiéis e não fizeram a vontade de Deus. É mais essa oportunidade. Né? Os crentes que, porventura, escaparem com vida durante a tribulação, ingressarão no governo milenial de Cristo. Os que morrerem, pela sua fé, irão estar com o Senhor. Ok? Amados, então observe, a esta altura dos acontecimentos, o agrupamento das nações em Amargedon está às portas de Israel. No Antigo Testamento, a nação de Israel é mencionado muitas vezes como videira do Senhor. Esta videira ou vinha é o Israel apostata, né? Na época desses juízos. Então nós temos que entender isso. No versículo 18, a parte B diz: Toma a tua foice afiada e ajunta os cachos da videira da terra, porquanto as suas uvas estão amadurecidas. Literalmente, isso significa uvas secas, no original. Okay? Então, é o princípio da medida cheia para o juízo. No capítulo 14, versículo 20, diz: E o lagar foi pisado fora da cidade, e correu o sangue do lagar até aos freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. Tá? Então, o sangue é do lagar, isso é, das uvas.
Isso é explicado em outras partes da Bíblia, como lá em Gênesis 49, versículo 11, que fala: lavrará as suas vestes no vinho e a sua capa em sangue de uvas. Ok? Mas vamos entender essa questão da ceifa aqui, para ficar mais nítido para nós. Primeiro, na ceifa, propriamente dito, que você deve ter lido aí nos versículos 14 e 16, os produtos são separados uns dos outros. Mas na vídima, dos versículos 17 ao 20, só as uvas entraram nessa questão. Tá? Segundo, estas duas ceifas, as dos gentios e a de Israel, não são ceifas de santos, nós já falamos, mas só reforçando aqui. Não são ceifas de santos para o céu, mas de ímpios para o justo juízo, né? O justo julgamento, ok? E agora, nos capítulos 15 e 16, descrevem os 7 últimos juízos divinos sobre o mundo, que durante os milênios da sua história sempre acumularam pecado sobre pecado, até transbordar a medida da ira de Deus contra o mal. Né? No capítulo 15, ali, o versículo de 1 a 4, esses versículos constituem uma passagem parentética, introduzindo os 7 anjos com as 7 últimas pragas ou flagelos para lançar sobre a terra. Então vamos lá. Apocalipse, capítulo 15, verso 1, diz: vi no céu outro sinal grande e admirável, 7 anjos tendo os 7 últimos flagelos, pois como este se consumou a cólera de Deus. Então, cumprir-se-ão, então, as muitas profecias das Escrituras sobre o dia da retribuição dos maus. Né? São fatos tão certos, amados, que o versículo 1, ele emprega o verbo consumar no tempo pretérito, consumou. Só Deus pode se expressar assim, usar o tempo futuro como já sendo passado, ok? E ele está no controle de todas as coisas. No capítulo 15, versículo 2, a parte A, continua: e como que um mar de vidro mesclado de fogo e os vencedores da besta. Então, vemos aqui uma multidão de salvos no céu, saindo da tribulação. Né? Só lembrando, selarão a sua fé com o seu sangue, como mártires. Né? Por não aceitar a marca da besta, eles vão ser perseguidos e, como na igreja primitiva, vão ser martirizados. Versículo 3. E entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Mas o cântico de Moisés, segundo o Êxodo 15, é o cântico da vitória sobre os inimigos. Né? Estes aqui são vencedores da besta, como nós vimos no versículo 2. O cântico do Cordeiro é o cântico da redenção, pois se trata do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No versículo 5, depois destas coisas, olhei e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho. Aqui se fechou, amados, o parêntese e a marcha dos acontecimentos dos selos e das trombetas, interrompidas no capítulo 11, versículo 19, e reiniciada. Né? Aqui, o santuário é a palavra que no original corresponde ao compartimento mais interior do tabernáculo, denominado Santos dos Santos. Cremos tratar-se da habitação literal de Deus e dos seus anjos. Ok? Em Apocalipse 15, verso 7, a parte A diz: então, um dos 4 seres viventes, não só proclamam a santidade de Deus, os 4 seres viventes, mas também são executadores da justiça divina. Então, aqui eles entregam aos 7 anjos
as 7 últimas pragas a serem derramadas sobre a terra. No versículo 8, a parte B diz: ninguém podia penetrar no santuário enquanto não se cumprisse os 7 flagelos dos 7 anjos. O que nós entendemos disso? Chegou o momento em que não se podia mais fazer intercessão pelos transgressores. Os juízos das trombetas, que precederam os das 7 taças, contendo as 7 últimas pragas, foram até certo ponto de alcance limitado, pois atingiram a terça parte da terra, a terça parte do mar, das fontes, dos rios, do sol, da lua e das estrelas. Mas estes juízos das 7 taças atingirão a terra inteira. Apocalipse, no capítulo 16, versículo 1, diz: ouvi vindo do santuário uma grande voz, dizendo aos 7 anjos: ide e derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. No versículo 2 do capítulo 16, a primeira praga: úlceras malignas sobre todos os adoradores da besta. A segunda praga, no versículo 3, o mar torna-se sangue, causando a morte de toda a vida marinha. A terceira praga, no versículo 4 a 7, fontes e rios se transformam em sangue. Amados, esse juízo é causado pelo milenar derramamento de sangue pelos homens. O anjo que executou esta praga é o que tem autoridade sobre as águas. Ok? Quarta praga, os versículos 8 e 9. O sol queima os homens pelo seu calor multiplicado. Né? E apesar de ser tão grande padecimento, os homens não são levados por isso ao arrependimento, mas começam a blasfemar contra Deus. Né? Quinta praga, versículo 10 a 11. Trevas no trono e no reino da besta. A sexta praga, Apocalipse 16, versículo 12. O rio Eufrates seca. Deixa livre as tropas que avançarão do Oriente para Israel, para a batalha do Amagedon. É significativo o Eufrates aparecer neste contexto, amado, uma vez que ele será um dos limites da futura Israel durante o governo milenial de Cristo, conforme a promessa feita por Deus a Abraão, mas que ainda não teve o cumprimento. Essa promessa está lá em Gênesis, no capítulo 15, versículo 18. Apocalipse 16, versículo 12, parte B. Para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol. Então, aqui deve ser uma referência aos países chaves do Oriente, como Japão, China, Índia e outros menores, né? Porém, em desenvolvimento naquela parte do mundo do sol nascente. Versículo 13. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. Mas aqui, novamente, voltamos a falar da trindade satânica, o dragão, a besta e o falso profeta. Apareceram ali, primeiramente, lá no capítulo 13. Eles incitarão potências do Oriente a unirem suas forças e avançarem ali para o oeste para destruir Israel. Né? Versículo 16. Então, os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Amargedon. Então, Amargedon, a palavra significa monte de Megido, né? Por causa da primitiva fortaleza situada na elevação do Megido, e que dominava ali aquele vale. Tem sido um local famoso na história, é um campo de batalha onde exércitos de muitas nações resolveram, né, as suas disputas.
Fica próximo ao Monte Carmelo, ao sudoeste da Galileia, em Israel. No versículo 17, a parte A, diz: então derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar. Talvez aqui para completar a ação do arcanjo Miguel, executado ali em Apocalipse 12, versículos 7 e 8. Satanás ocupa atualmente a posição de príncipe da potestade do ar, como diz lá em Efésios, no capítulo 2, versículo 2. O anjo concluiu o seu brado, dizendo: feito está, é o fim dos juízos terrenos sobre os ímpios. Ok? Apocalipse 16, versículo 18. Ocorreu grande terremoto, como nunca houve igual. Então, será pavoroso além do que se possa imaginar. Só nesses terremotos, o morticínio deve ser incalculável, amado. Tá? E nós já vimos que várias vezes Deus exerce os seus juízos sobre a terra com terremotos. Né? Só que esse aqui está acima do que o homem já presenciou. Versículo 19, a parte A. A grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram a cidade das nações. Então, a grande cidade é Jerusalém, melhor identificada por este título lá no capítulo 11, versículo 8. Caíram a cidade das nações. O que isso quer dizer? Isso inclui todas as outras cidades, como, por exemplo, Nova York, Paris, Rio de Janeiro, Pequim, citando algumas, né? Porque todas serão atingidas. Nós vimos, é uma praga que vai envolver toda a terra. Quantos morrerão aí? Amém? Todas as ilhas fugiram e os montes não foram achados. O terremoto do versículo 18, amados, fará toda a terra cambalear loucamente, provocando grande mudança na sua superfície, arrasando as ilhas e aplainando os montes. Haverá ainda mais uma alteração no relevo, no momento da vinda de Jesus e durante o milênio, para implantar o governo milenial dele, ok? No versículo 21, a parte A, para nós encerrarmos essa parte. Também desabou do céu sobre os homens grandes saraivadas com pedras que pesavam cerca de 1 talento. Vamos entender isso. 1 talento é o peso de mais ou menos 45 quilos. Portanto, não adianta lutar contra Deus. Resistir a Deus é perder a batalha. Ele vencerá de qualquer maneira, e o homem terá que se defrontar com ele. O melhor é fazer a sua vontade, obedecer e servi-lo com todo o amor. Ele é digno. Né? Então, essa última praga, ela traz um terremoto, né, que escala nenhuma consegue detectar o ponto que ela atinge, e além desse terremoto, vai ter essa chuva de saraivas, né? Grandes saraivas caindo sobre a terra. Esse é o juízo de Deus. Amém? Pense nisso, analise esse ponto aí. E na próxima aula, no capítulo 10, eventos finais, tópico 1, a Babilônia religiosa e comercial. Recomendamos aí a leitura dos capítulos 17 e o 18. E vamos responder as seguintes questões. Qual o significado da grande meretriz e da besta na qual ela está montada? O que se trata a Babilônia de Apocalipse no capítulo 18? Amém? Mas nós estamos entrando na reta final desse estudo do livro de Daniel, né? Espero que você possa estar usando esse material para estudar com outras pessoas, para falar, né, do amor de Deus para todas elas. Porque Deus está tendo complacência, está tendo misericórdia ao máximo de nós. E de todos aqueles que ainda não conhecem a palavra dele. Mas nós somos instrumentos na mão do Senhor para levar a palavra
a todas as pessoas. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Toda criatura. Amém? Se você gostou, deixa ali o seu like. Se você não gostou, deixa o seu dislike, mas faça o seu comentário ali. Por que você não gostou? O que está faltando, né? Para que nós possamos levar e responder a todas as necessidades e anseios. Se você tem alguma dúvida, também deixe ali o seu comentário, faça a sua pergunta, né? Nós temos o maior prazer em estar resolvendo a sua questão. Que Deus abençoe a todos e até a próxima aula.